tem um exemplo concreto de como a tecnologia provoca mudanças em uma série de mercados e de frentes e de pequenos funcionamentos dentro da sociedade. Acho que um exemplo foram as plataformas de streaming, né, que mudaram completamente a indústria da música. Só que nesse caso a gente está diante de uma tecnologia que não é nichada em um setor. Ela pode afetar vários setores. Você deu o exemplo aí de um artista que desenvolve uma estética e uma inteligência artificial que produz imagens pode roubar isso e replicar milhões de vezes em poucos segundos. Mas a gente também está falando, por exemplo, de um aluno que faz o seu trabalho em 10 segundos, dando um comando aí para um chat GPT da vida. Então, várias coisas que podem, né, várias funções que poderiam ser realizadas por esse tipo de tecnologia. A gente vai ver mudanças como foi essa da indústria da música, que hoje nenhum artista pensa em viver da venda de discos, né? E isso foi redesenhado, redefinido por causa da tecnologia. A inteligência artificial vai fazer com que a escola reveja o seu funcionamento e, por exemplo, que não haja mais lição de casa como existia antigamente, ou que propriedade intelectual, direitos autorais sobre, enfim, acho que tudo que essas inteligências artificiais mais populares são capazes de movimentar, elas vão ter que mudar, ou isso vai ser controlado por mecanismos legais ou por qualquer outro tipo de solução desse tipo? Eu adorei essa pergunta. É exatamente o ponto. Enfim, eu concordo com a pergunta. Não, brincadeiras à parte. Jamais. Esse é o negócio. Mesmo que eu ache que tem que ser regulado, não vai. Não. É desconhecer o curso da história recente e ter uma visão bastante opaca sobre os desenvolvimentos futuros, né? Então você tem que ser um futurista muito ruim para acreditar que o regulatório vai ser imperativo nesses casos. Vai nada. E eu te digo mais. Outro dia, num evento, eu falei que as escolas vão ter que se reinventar e que a era da decoreba está chegando ao fim. Eu fui metralhado assim por pessoas que acharam que eu estava que esse era o meu essa era a minha posição ideológica, assim. Pô, o cara acha que a escola é decoreba, mas eu não acho. Eu acho que assim, para você pensar, você precisa dos building blocks informacionais. Você precisa ter informação. Inclusive, eu acredito na importância da alfabetização correta. Eu escrevo corretamente. Eu acho que você escrever corretamente ajuda você a pensar mais profundamente, a construir raciocínios melhores. Tudo isso eu acho e não abro mão. Assim, eu conheço todas as, sei lá, quase todas as regras gramaticais, ortográficas existentes no português e no inglês, assim, total, assim. E isso me ajuda a pensar. Então, eu acho isso. Mas não é porque eu acho isso que eu posso acreditar que o mundo vai nessa direção. De maneira alguma. Eu acho que, de fato, cada vez mais você vai pedir para o aluno, um professor, né, de escola, até abrindo parênteses, estava num evento importante educacional há 2 dias, na sexta-feira, e falei o dia inteiro sobre isso, para milhares de professores. Você não acha que você vai conseguir agora ter algum tipo de retorno satisfatório de lição de casa, exceto para criança pequena, em situações muito específicas, mas assim, ensino médio, não. Por quê? Porque o lance não vai mais ser o chat GPT, um site, o lance vai ser o Google, tal como já faz esse browser Yo, te dá essas respostas. Você joga as perguntas lá e fala, responde Google. E o Google vai responder, porque o Google precisa se movimentar, e ele está se movimentando para isso. E alguns dos problemas, como, por exemplo, a falta de atualidade de dados que hoje em dia caracteriza o chat GPT, vai desaparecer. Então, assim, vão desaparecer. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Todo tipo de resposta formal vai estar na ponta dos dedos. Aí você pode ignorar tudo isso e criar um embuste educacional, ou você pode entender que você tem um problema para lidar, que é o aluno precisa, só que ele é como um drogado, assim, ele tem essa conexão com o mais fácil. E se você não ajudar esse aluno, ele vai se ferrar. Inclusive, eu acredito que isso vai dar um problema de autenticidade muito grande, autenticidade existencial, cada vez mais forte, de sentimento de potência. Porque você pode ir lá e fazer, o aluno pode ir lá e fazer todo tipo de lição de casa,
no algoritmo. Tal como, pensa, por exemplo, nesses textos que saem no LinkedIn, né? A pessoa fala no LinkedIn, o que ela faz? Ou ela publica um texto meio padrão sobre um assunto da moda que tem alguma penetração profissional, ou ela conta um negócio que ela fez, ou ela puxa o saco indiretamente de alguém sem se rebaixar demais. Eu acho que outro dia eu estava analisando, eu não uso o LinkedIn, comecei a usar agora, estava analisando o que você faz lá. Acho que são essas três coisas principais, sem ter mérito, tá? Mas na prática, estatisticamente, é lógico que tem um monte de exceções, mas assim, a grande, né, na distribuição normal do comportamento são essas três coisas. Mas óbvio que as três podem ser feitas por algoritmo, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade. E aí, qual que é a questão que segue? Conforme você começa a usar cada vez mais, você se sente de fato mais impotente para fazer você mesmo, né? Então, porque você está fora você está enferrujado, enferrujada. Então, eu acho que traz um problema para as pessoas, mas isso não é suficiente para elas deixarem de fazer. É tal como a alimentação hipercalórica, hiper salgada dos dias aí, hiper doce dos dias atuais. Ah, tá bom, eu sei que é ruim, eu sei que eu vou morrer e tal, mas eu vou comer o chocolate, não tenho dúvida disso. Eu vou botar bastante shoyu no meu sushi, não tenha dúvida. Entende? Então, é uma situação assim. Eu não acho que a gente possa simplesmente dizer não, é ruim, ou então vamos colocar o regulatório, vamos. Não, não vai funcionar. E eu te digo mais, a gente vai ter cada vez mais uma dicotomia entre essa maneira de agir, que é tipo uma maneira pobre de espírito, e uma outra maneira que é muito mais enriquecida de espírito, que é dizer assim, tá bom, como é que eu crio novas dinâmicas, novas rotinas à luz dessa realidade inexorável, pensando que essa realidade tem um quê de armadilha do progresso, porque no limite, a pessoa que usa esse troço sem parar, ela vai se sentindo mais impotente. Então assim, no jornalismo, é óbvio que as pessoas vão usar o chat GPT, mas por que não usar? Qual que é o problema de você ter a pesquisa básica, a estrutura básica ali? Mas vai ter o jornalista que vai olhar e falar, entendi, isso é tal como olhar na Wikipedia. Por que raio você não vai começar a conhecer um assunto olhando na Wikipedia? Não tem nada de errado nisso. A grande questão é separar aí. A grande questão é você tornar isso sinônimo da manifestação do que você acredita, do que você pensa, do que você põe no mundo. Nenhum bom jornalista vai fazer isso. Então, você entende? Então, eu acho que basicamente a gente está caminhando para essa distinção, e aí sim, nas escolas, nas boas escolas, novas estratégias de aprendizado muito mais dinâmicas in situ, tá? Então, e eventualmente muito mais de leitura em casa vão ganhar momento, assim como no mercado profissional, nas mais variadas formas, o que a gente vai ter é cada vez mais isso. Algo que essa comoditização absoluta sendo separado da alta qualidade.